Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu o que é o hiperadrenocorticismo e como é a fisiopatologia da enfermidade, a gente tem condição de compreender bastante bem quais que são as características clínicas da doença. Tá? É uma doença tipicamente de cães adultos a idosos, não é esperada doença em cão jovem, pode acontecer em qualquer raça, embora a gente sabe que poodle tem bastante, mas isso não é uma característica só do poodle, pode acontecer de fato em qualquer raça. Em animais de pequeno porte, a forma mais característica é o hiperadrenocorticismo dependente de pituitária, responde por pelo menos 3/4 dos casos e pelo menos 25% desses pacientes apresentam tumor adrenal. Isso em cães de pequeno porte, tá? Mas isso assim é bastante variável, tá, pessoal? O que a gente tem que entender é que existem as duas formas e a gente tem que estar preparado para diagnosticar qualquer uma delas, seja em qual animal for. Beleza? Então vamos lá. Características clínicas. Vamos procurar descrever cada uma delas e procurar principalmente entender por que ocorre cada um destes sinais clínicos. Primeiro, poliúria e polidipsia. É importante? É muito importante, porque é muito frequente. E por que ocorre? O que vem primeiro? Poliúria ou polidipsia, pessoal? O que vocês acham? Se você respondeu polidipsia, você errou, porque o que vem primeiro é a poliúria. Tá? 99,99% das doenças que causam poliúria, polidipsia, causam primariamente poliúria, com polidipsia compensatória. A única exceção é a polidipsia psicogênica. Então lembra sempre disso, pessoal. O que vem primeiro é a poliúria, inclusive no hiperadrenocorticismo. E o que caracteriza, o que faz com que haja essa poliúria neste paciente? É a ação do cortisol sobre o hormônio antidiurético. Lembram do hormônio antidiurético? Produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise e, quando liberado, age nos túbulos contornados distais do rim e no túbulo coletor, fazendo com que haja uma reabsorção de água, ou seja, que a água seja retida no organismo e não vá embora na urina. Se você tem uma má atuação do hormônio antidiurético, você acaba tendo uma diurese excessiva. Então é justamente isso que ocorre no hiperadrenocorticismo. O cortisol excessivo, ele diminui a liberação do hormônio antidiurético e provavelmente também interfere com a ação desse hormônio antidiurético no túbulo contornado distal e no ducto coletor. Se o hormônio antidiurético não está agindo bem, vai ter um excesso de diurese e compensatoriamente esse paciente vai beber muita água. Tá? Como a poliúria é muito difícil da gente diagnosticar, porque a gente precisaria de uma gaiola metabólica para mensurar a quantidade de urina em 24 horas, o mais fácil, na dúvida se o paciente de fato apresenta poliúria e polidipsia, é procurar mensurar a ingestão de água em 24 horas. E no cão, o normal é não mais do que 60 ml por quilo em 24 horas, e isso o tutor pode fazer em casa com bastante facilidade. Tá joia? Então, poliúria, polidipsia é um sinal clínico importante e frequente em pacientes com hiperadrenocorticismo. Polifagia. Polifagia também é frequente, é mais difícil de ser identificada porque é um sinal subjetivo e que normalmente não é entendido como doença pelo proprietário. Se o animal come muito, ele entende aquilo como saúde, né? O animal come bem, come muito, então normalmente é mais difícil de identificar. Mas com alguns cuidados na anamnese, a gente consegue perceber que de fato esse animal é muito voraz em relação ao alimento, tá? E por que ocorre a polifagia? Novamente, a ação do cortisol excessivo no centro de saciedade, no sistema nervoso central, prejudicando então a sensação de saciedade e causando um quadro polifágico. Importante lembrar também que alguns pacientes com hiperadrenocorticismo podem desenvolver diabetes mellitus e isso contribui significativamente para um quadro de polifagia. A gente vai conversar muito ainda sobre diabetes mellitus neste módulo de endocrinologia. Tá joia, pessoal? Taquipneia pode acontecer, tá? Por dois motivos. O animal pode ser ofegante, tá? Ele ficar com a respiração frequentemente ofegante. Isso é atribuído principalmente pela fraqueza muscular dos músculos intercostais, e principalmente também pelo abaulamento do abdômen, né, que a gente vai falar daqui a pouco, com organomegalia que comprime o diafragma, aumentando a frequência respiratória. Então, essas características provavelmente contribuem. A taquipneia mais grave, quando ela ocorre, ela advém do tromboembolismo pulmonar,
que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês. Então, o ofego, né, aquela respiração mais ofegante, ele não traz grandes problemas e é muito comum e é provavelmente em função da compressão do diafragma e dessa fraqueza da musculatura. A taquipneia grave é decorrente do tromboembolismo pulmonar e é uma condição que frequentemente leva o animal à morte, e a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouquinho. Tá? O abdômen abaulado é uma característica emblemática do hiperadrenocorticismo, né? Aquele abdômen penduloso, abaulado, e isso é decorrente principalmente da fraqueza da musculatura abdominal, pelo catabolismo proteico ocasionado pelo excesso de cortisol e também pela organomegalia. O animal com hiperadrenocorticismo, ele tem o fígado frequentemente grande, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele tem a bexiga urinária frequentemente distendida pelo quadro de poliúria que ele apresenta, e tudo isso contribui para um abdômen abaulado, que é uma característica muito frequente e muito marcante no hiperadrenocorticismo. E por fim, o animal ainda pode apresentar letargia, fraqueza muscular, decorrente da ação catabólica do cortisol sobre as proteínas e, no caso, então, das proteínas musculares. Tudo bem, pessoal? Vamos ver alguns casos clínicos aí para entender melhor. Então, paciente com hiperadrenocorticismo muito letárgico, né? Esse cão, esse Golden aqui, esse Golden-like, era bastante letárgico, tá? Ele apresenta aqui essa atadura porque tinha a presença de um flegmão no membro, uma infecção bacteriana oportunista, que também é uma característica do hiperadreno que a gente vai ver daqui a pouco. Olha só que interessante, né? Essa cadelinha aqui, a Flor Pincher, apresentando abdômen abaulado. Então vocês percebem claramente aqui o abaulamento abdominal, que é decorrente dessa fraqueza muscular e da organomegalia tão frequente em pacientes com hiperadrenocorticismo. Novamente, né, um paciente boxer, não me lembro o nome exatamente agora dele, mas fica claro aí o abaulamento abdominal que esse paciente apresenta. Aqui ele apresenta infecção de pele, a gente vai ver daqui a pouco por que isso ocorre. O paciente com hiperadrenocorticismo, pessoal, apresenta também frequentemente muitos sinais dermatológicos, né? A gente sabe que muitas doenças endócrinas causam sinais dermatológicos e eles são muito importantes porque muitas vezes são o motivo pelo qual o tutor traz o animal ao ambulatório. Porque muitas das características da doença, como por exemplo a polifagia, a poliúria, a polidipsia, o ofego, não são muito bem percebidos pelo tutor como sinal de doença. E às vezes ele não leva por conta disso, mas a alteração dermatológica é bem mais clara para ele, né? Ele está vendo que a pele do animal tem uma alteração, tem uma lesão, e então a gente tem que estar preparado para identificar essa alteração dermatológica e correlacioná-la com a doença endócrina, aqui no caso para nós o hiperadrenocorticismo. Então o que pode ser observado? Alopecia endócrina. Como é que é a alopecia endócrina? Normalmente é uma alopecia sem sinais de inflamação, sem eritema, sem prurido, sem pústula, sem pápula. Ah, professor, não sei o que é pústula, o que é pápula. Você vai aprender aqui no módulo de dermatologia, fica tranquilo, tá? Mas guarda aqui, é uma alopecia em geral sem sinais inflamatórios. Ela frequentemente é bilateral e simétrica, mas não obrigatoriamente. Outra característica importante dermatológica do hiperadrenocorticismo é a atrofia da pele, ou seja, a pele, principalmente do abdômen, ela fica muito fina, muito delgada, e por esse motivo a gente consegue ver as veias abaixo da pele do abdômen. Isso é uma característica que a gente chama de telangiectasia. Se perdeu? Calma, então pensa lá. O cortisol excessivo causa o afinamento da pele do animal. A pele fica delgada, fica fina. Na região do abdômen você começa a ver as veias com muita facilidade. Essa visualização das veias é chamada de telangiectasia. A gente fala um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Calcinoses cutis é uma alteração também muito emblemática do hiperadrenocorticismo, caracterizada pela deposição de sais de cálcio na derme e causa lesões dermatológicas horríveis, vocês vão ver algumas fotos. E hiperpigmentação ocorre em quase todas as doenças endócrinas que causam alteração cutânea, ocorre no hiperadreno, mas ocorre no hipotireoidismo, ocorre no hiperestrogenismo, ocorre na alopecia X, mas é muito comum
no hiperadrenocorticismo o excesso de deposição de pigmento melânico na pele, então há um aumento da atividade do melanócito, causando a deposição exagerada do pigmento da melanina na derme, causando consequentemente aí a hiperpigmentação, na derme e na epiderme também, tá? Infecções de pele são muito frequentes no cão com hiperadrenocorticismo, principalmente a infecção estafilocócica, causada por estafilococos pseudointermédios da própria pele do animal. E aí a gente pode ter um monte de infecção de pele, pode ter dermatite úmida aguda, pode ter piodermite profunda, piodermite superficial. Isso vocês vão tudo ver em dermatologia, tá? Todos esses conteúdos que eu estou comentando aqui com vocês. Agora, o que eu quero que vocês guardem é que o animal com hiperadrenocorticismo frequentemente desenvolve infecção de pele, principalmente em função da atividade imunossupressora que o cortisol apresenta sobre o organismo. Bacana, pessoal? Então vamos ver aqui alguns quadros, tá? Olha, esse aqui é a Kitty, um cão maltês apresentando alopecia extensa de toda a região do tronco. É muito comum que a alopecia esteja restrita ao tronco, preservando cabeça e preservando membros, tá? Então veja que ela também tem um certo abaulamento abdominal, tá? Então a Kitty tinha alterações dermatológicas muito importantes de hiperadrenocorticismo. Esse é o Zé Dior, mais feio que bater em mãe. Então o que ele apresenta? Além de feiura, ele apresenta essa hipotricose da região dorsal, do tronco, com uma certa hiperpigmentação. Ele era poliúrico, polifágico, mas o proprietário nunca percebeu isso. Na verdade, foi nós no exame físico que percebemos essa hipotricose e demos continuidade na investigação do hiperadrenocorticismo e depois fechou como dependente de pituitária. Essa é a Milu Bigo apresentando já um quadro definido de hiperadrenocorticismo e no decorrer dos dias ela começou a apresentar esse intenso eritema na região ventral de abdômen e virilhas, áreas com formação de bolhas, tá? Essas bolhas hemorrágicas que vocês estão vendo aqui, tá? E algumas áreas começando a necrosar. Tá? Com o passar dos dias, a Milu ficou assim, com extensa necrose de pele, né? A gente vê descolamento de epiderme aqui, muito eritema, muita dor, muita inflamação, e esse quadro é um quadro de calcinoses cutis. Eu falei para vocês que causava lesões dermatológicas horrorosas, então isso aqui é um quadro de calcinoses cutis. E aqui a Milu já recuperada, segurando uma placa de cálcio eu balancei. Ela já estava bem, já estava curada, né, dos problemas dermatológicos, mas persistia ali na derme uma placa de cálcio que eu consegui identificar por meio do exame físico. Só fazendo um parênteses, essa paciente, a Milu, ela apresentava uma poliúria, polidipsia tão grave que ela tomava a própria urina. Se ela urinasse na baia e você rapidamente não limpasse, ela ia lá e bebia a própria urina. Ela chegou a beber tanta água que ela ficou com hiponatremia. A quantidade de sódio no sangue dela diminuiu substancialmente. Tamanha era a poliúria, polidipsia dessa paciente. Tá joia? Aquele paciente boxer que a gente viu com o abdômen abaulado, apresentando aqui sinais de área de hiperemia e erosão de pele. Tá? É um quadro de piodermite profunda. Falei para vocês que a piodermite é muito comum nesses pacientes. Professor, e coça essas lesões? Não, não coça, tá, pessoal? Isso é muito importante. Paciente com hiperadreno, via de regra, não tem prurido por causa dos efeitos anti-inflamatórios do cortisol. Mesmo que ele tenha lesão de pele, mesmo que ele tenha infecção, normalmente ele não coça, tá bom? Quadro de infecção bacteriana na região de lábio, na infecção profunda com áreas ulceradas. Vejam aqui que o pelo está sujo com secreção purulenta, né? Então é um quadro de piodermite mucocutânea. E aqui a gente observa a lesão de telangiectasia, né? Percebam então como a pele da paciente está muito fininha e a gente consegue ver todas as veias aqui na região do subcutâneo, caracterizando então a telangiectasia ou mapa hidrográfico, né? Porque lembra que os mapas hidrográficos da geografia, quem se lembra aí, né, do ginásio que a gente fazia o mapa hidrográfico, então
também é chamada assim essa lesão. E vejam que ela tem também vários pontinhos pretos, né, na pele, que são lesões que a gente chama de comedões, que também são comuns em cães com endocrinopatia. Percebam, a pele dela está tão fininha que aqui ela está redundante, né, está sobrando pele aqui na região. Tá? É um quadro, então, de atrofia cutânea com telangiectasia. O que mais que o animal pode apresentar em termos de características clínicas? Tem uma complicação interessante, que é a síndrome do macrotumor hipofisário. Isso só vai acontecer no caso de hiperadrenocorticismo dependente de pituitária. Ou seja, pessoal, daquele animal que tem um tumor na adenohipófise. Conforme esse tumor vai crescendo, se ele crescer de forma substancial, não é obrigatório que ele cresça de maneira substancial, tá? Ele pode ficar num tamanho que não cause problema, mas caso ele cresça muito, ele começa a comprimir estruturas talâmicas e hipotalâmicas e causa sinal neurológico. Então, normalmente isso ocorre no hiperadrenocorticismo muito avançado, o animal já está muito sintomático, muitas vezes sendo tratado já para hiperadrenocorticismo e começa a apresentar sinais neurológicos. A gente tem que suspeitar da síndrome do macrotumor hipofisário. Então, ele pode apresentar estupor, pode apresentar ataxia. Professor, não lembro o que é estupor. Estupor é um estágio antes do coma, tá? O animal está em estado ali de intensa prostração, mas ele responde a estímulos dolorosos, como por exemplo o pinçamento do dedo. Tá joia? Ataxia, né? Desequilíbrio, incoordenação, andar em círculos, pressão de cabeça na parede, o head pressing, pode apresentar hipotermia, dificuldade na manutenção da temperatura corpórea, dificuldade em despertar quando está dormindo, tá? Então são todas características comuns na síndrome do macrotumor hipofisário. Então, o animal com hiperadreno começou a apresentar sinal neurológico, eu vou lembrar sempre da síndrome do macrotumor hipofisário. Então, aqui, necrópsia de uma paciente minha, poodle, idosa, já com hiperadreno diagnosticado, muito sintomática e apresentando sinal neurológico. Infelizmente, ela faleceu e a gente nota aqui, então, um grande tumor hipofisário comprimindo, tomando conta aqui de todas as estruturas e por esse motivo ela começou a apresentar os sinais neurológicos. Maravilha, pessoal? Eu falei para vocês que o tromboembolismo pulmonar é uma complicação grave que causa taquipneia, dispneia e ela é potencialmente fatal. Para ser muito sincero para vocês, a partir do momento que um tromboembolismo ocorre, é muito pequena a chance desse paciente sobreviver, tá? Porque a gente normalmente não tem os elementos, né, o recurso necessário para lidar com esse tipo de situação. Quando eu devo suspeitar de tromboembolismo como complicação de hiperadreno? Quando eu tiver um paciente com hiperadreno que desenvolva subitamente um quadro de dispneia, taquipneia, e do ponto de vista radiográfico, você vê quase nenhuma alteração. Então você espera que vai fazer aquela radiografia e ver um animal com uma grave alteração pulmonar, mas essa grave alteração não existe. Então você deve pensar e suspeitar em tromboembolismo. O que ocorre no tromboembolismo, pessoal? Os vasos pulmonares, as artérias pulmonares, sendo mais específico, são ocluídas com trombo. Então o oxigênio chega no pulmão, mas você não tem sangue para fazer a hematose, para fazer a troca de oxigênio por gás carbônico, e o paciente entra então em um quadro de intensa distrição respiratória. Eu coloquei aqui no slide uma série de características pelas quais o paciente desenvolve o tromboembolismo. Precisa saber? Não. O que você precisa saber é que o paciente com hiperadrenocorticismo está sob risco aumentado de desenvolvimento de trombos, em função da hipercoagulabilidade sanguínea. Ponto. É isso que você precisa saber. Bacana, pessoal? Então vamos ver um filminho? Infelizmente, esse paciente morreu muito rapidamente. E na necrópsia, então, a gente pôde confirmar a suspeita. Então, vejam aqui o tecido pulmonar. No corte, uma grande artéria pulmonar completamente ocluída com trombo. Tá? Então, um quadro gravíssimo de tromboembolismo pulmonar em paciente com hiperadrenocorticismo. Infelizmente, uma alteração frequentemente fatal. O
que mais, professor? É muita coisa, né? O paciente com hiperadreno tem uma constelação de sinais clínicos que são muito interessantes. Hepatomegalia, né? Por que o paciente com hiperadreno tem o fígado grande? E como que eu vou ver esse fígado grande? Você pode diagnosticar o fígado grande na palpação abdominal ou por meio de exames de imagem. E o fígado do paciente com hiperadrenocorticismo fica grande normalmente pela esteatose hepática, pela infiltração gordurosa desse fígado ou por uma degeneração vacuolar dos hepatócitos, tá? Então, mas guardem principalmente a infiltração gordurosa, que é muito importante. Então, a hepatomegalia é uma característica frequente em pacientes com hiperadrenocorticismo. Vamos ver? Olha lá. Então, é aquela mesma paciente com a telangiectasia. Vejam no exame radiográfico, toda essa parte opaca aqui, ó, radio-opaca, é fígado. Tá? Um fígado bem grande. Percebam como o diafragma está comprimindo o tórax, está sendo empurrado cranialmente, comprimindo o tórax. Isso contribui para o ofego, que eu comentei anteriormente, né? E o paciente com o abdômen muito abaulado. Um dos motivos do abdômen abaulado é esse fígado aqui, bem grandão, que a gente está vendo no exame radiográfico. Infiltração gordurosa. É bom que se diga, pessoal, que a infiltração gordurosa é importante, mas dificilmente esse paciente vai apresentar insuficiência hepática, tá? A gente vai ver isso nos exames laboratoriais. E por fim, para a gente terminar as características clínicas do paciente com hiperadrenocorticismo, a gente tem algumas outras complicações que são importantes. A primeira delas é a hipertensão arterial sistêmica. O paciente com hiperadrenocorticismo frequentemente é hipertenso. E para isso, evidentemente, você tem que mensurar a pressão arterial. Se você não mensurar, você não vai diagnosticar, porque é um quadro que, pelo menos inicialmente, ele é assintomático, ele é silencioso. Conforme a hipertensão se agrava, podem ter algumas alterações ou algumas consequências muito desastrosas. Quais são as consequências de um quadro hipertensivo grave? Excesso de esforço do coração, causando hipertrofia ventricular esquerda. Pode haver dano renal, descolamento de retina e lesão no sistema nervoso central, principalmente pode ocorrer acidente vascular cerebral, né? Por exemplo, acidente hemorrágico, causando aí um quadro neurológico muito grave nesse paciente. Tá? Então a hipertensão arterial é importante, mas por que ela ocorre, professor? Porque normalmente o cortisol, que está em excesso, lembra sempre disso, né? A doença é cortisol em excesso. O cortisol em excesso acaba tendo um efeito permissivo sobre a ação das catecolaminas nos vasos sanguíneos. Então, essas catecolaminas acabam causando muita vasoconstrição e, consequentemente, a hipertensão arterial sistêmica, que é um componente que tem que ser diagnosticado. Então, professor, toda vez que eu atender um paciente com hiperadreno, eu devo mensurar a pressão? Sim, você deve mensurar a pressão. Bacana? Glomerulopatia com perda de proteína. Normalmente o paciente não desenvolve insuficiência renal, mas frequentemente tem perda de proteína na urina. Tá? Isso é importante? Também. Por quê? Porque eu posso tratar essa proteinúria e posso evitar que haja dano glomerular importante no futuro. E como é que eu faço o diagnóstico da glomerulopatia com perda proteica? Por meio do exame de razão proteína creatinina urinária, que a gente vai ver nas alterações laboratoriais, tá? O que eu quero que vocês saibam agora é que glomerulopatia com perda proteica é uma coisa importante e frequente no paciente com hiperadrenocorticismo. Ito significa infecção do trato urinário. Lembra que eu falei para vocês da infecção de pele? Então, no trato urinário é a mesma coisa. O cortisol tem efeito imunossupressor, pessoal. Então, o paciente está predisposto a desenvolver infecções. Um dos lugares em que ocorre é o trato urinário. Então, eu tenho que fazer cultura de todo o paciente? De preferência, tem, tá? Porque é muito frequente também a infecção subclínica. E a gente vai ver isso daqui a pouco também em alterações laboratoriais. E para a gente terminar as complicações clínicas, a diabetes mellitus ocorre em 10 a 15% dos pacientes com hiperadrenocorticismo. E por que ocorre? Porque o cortisol ele antagoniza o efeito da insulina nas células. É lógico que para ocorrer o diabetes, o paciente provavelmente já tem um pâncreas que é doente. E o hiperadrenocorticismo só acaba de complicar a situação, justamente por esse efeito antagônico do cortisol em relação à insulina. Aquela maltês que eu mostrei para vocês com alopecia de tronco difusa era uma paciente com diabetes mellitus e hiperadrenocorticismo. Tá joia, pessoal? Então não se assustem,
Tá? Eu sei que são muitas características clínicas do hiperadrenocorticismo. A gente procurou aqui discutir detalhadamente cada uma delas, elas são muito importantes. Não deixem de me procurar se tiverem dúvidas sobre esses aspectos clínicos. Tá joia, pessoal? Então, na próxima videoaula, a gente volta com as alterações laboratoriais do hiperadrenocorticismo e com as alterações de imagem. Tudo bem? Até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau!